Antecipe já o seu FGTS. Faça uma simulação gratuita. Link na descrição. Uma versão da história bíblica sobre a crucificação de Jesus de Nazaré durante o Império Romano. Uma traição de um dos seus discípulos provoca a sua condenação e morte perante a população. Fala pessoal, o filme que vamos acompanhar hoje em comemoração à Páscoa é A Paixão de Cristo. Antes de começarmos a recapitulação de hoje, já convido vocês a deixar o joinha no vídeo e se inscrever para continuar acompanhando nossos vídeos semanais, beleza? A história começa com Jesus fazendo uma oração no meio de uma floresta durante a noite e parece que está sofrendo. Quando finaliza sua oração, Jesus vai até os seus discípulos, que estão dormindo, e acorda Pedro, questionando se ele não poderia vigiar nem por uma hora. Ao ver que Jesus está mal, João questiona o que aconteceu e se ele quer que avise os outros, mas Jesus nega. Seus apóstolos perguntam se eles estão em perigo, e Jesus responde: vigiai e orai. Jesus sai de perto de seus discípulos e eles se questionam o que teria acontecido. Pedro afirma que ele está assustado e havia comentado sobre perigo e traições durante a ceia. Enquanto isso, Judas recebe o pagamento por sua traição dos fariseus. Após ele receber o pagamento, questionam onde Jesus está. Jesus está de joelhos fazendo uma oração e pedindo a Deus para o salvar de todas as armadilhas. Durante sua oração, o diabo chega para tentar Jesus a desistir de tentar suportar todo o fardo de pecados. Jesus continua sua oração e o diabo afirma que nenhum homem consegue suportar tal carga. Jesus vai ao chão, mas continua resistente às provocações e continua sua oração. Posteriormente, uma serpente sai da túnica do diabo, que vai até onde Jesus está deitado em oração. Jesus se levanta, olha o diabo e pisa na serpente. O diabo desaparece e os soldados chegam ao local com Judas procurando por Jesus de Nazaré. Então, Jesus se entrega aos soldados. Judas beija o seu rosto. Neste momento, Jesus diz a ele que traiu o Filho do Homem com um beijo. Os apóstolos tentam impedir a captura de Jesus e Judas aproveita esse momento para fugir. Um dos soldados é gravemente ferido, mas Jesus o cura e manda que Pedro largue sua espada. Jesus é capturado e levado pelos soldados. Enquanto isso, Maria tem um mau pressentimento e sente que a noite está diferente. Neste momento, João chega na casa para contar que Jesus foi preso. Durante o caminho, Jesus é espancado pelos soldados e Judas vê. Algumas pessoas se revoltam com a prisão de Jesus, porém, afirmam que se trata apenas de um criminoso. Jesus vê sua mãe no meio da multidão e se recorda de um momento do passado quando estava construindo uma mesa. Os fariseus interrogam Jesus sobre a acusação de blasfêmia enquanto ele é torturado. Diante das agressões, Jesus pede que apontem o que ele falou de mal, mas se falou bem, questiona por que é atacado. Os fariseus decidem escutar as acusações e entre elas está o fato de curar doença com a ajuda de demônios, destruir o templo e reedificá-lo em 3 dias e a afirmação de ser o Filho de Deus. Alguns fariseus tentam defender Jesus das acusações, mas são expulsos do local. Sobre as acusações, Jesus afirma ser o Filho de Deus e é condenado à morte pela blasfêmia. Em seguida, Jesus é espancado pelos fariseus e levado para a prisão. Pedro é reconhecido na multidão, mas nega conhecer Jesus por 3 vezes. E Pedro se recorda do momento em que prometeu seguir Jesus até a morte, mas Jesus afirmou que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria por 3 vezes. Judas se arrepende e pede que os fariseus libertem Jesus
e tenta devolver a recompensa que foi paga. Mas os fariseus negam e Judas taca as moedas para longe, dizendo estar amaldiçoadas. Em seguida, Judas está sentado nas ruas e crianças se aproximam perguntando o que aconteceu, e ele responde que o deixem em paz. As crianças começam a chamá-lo de amaldiçoado e o perseguem. Já amanheceu e as crianças continuam perseguindo Judas. Durante a perseguição, as crianças começam a agredi-lo e o diabo acompanha a cena. Quando as crianças desaparecem, um animal morto está ao lado de Judas. Então, Judas amarra uma corda em uma árvore que está no local e se enforca. Os fariseus levam Jesus perante o governador Pôncio Pilatos e, ao verificar que ele foi torturado, questiona se eles sempre torturam seus prisioneiros antes da condenação e quais são as acusações contra o prisioneiro. Diante dos questionamentos, os fariseus respondem que Jesus praticou profanação, corrompeu o povo com doutrinas e que afirma ser o Messias. Pôncio Pilatos leva Jesus para ser interrogado. Jesus afirma que veio ao mundo para dizer a verdade. Após o interrogatório, Pôncio Pilatos volta ao povo e afirma que não identificou nenhum crime. Aos fariseus, Pilatos afirma que Jesus deve ser julgado por Herodes, por se tratar de um galileu. Então, os fariseus levam Jesus até Herodes, que questiona se é verdade que ele pode curar os cegos e devolver a vida aos mortos, mas Jesus permanece em silêncio. Diante do silêncio, Herodes conclui que Jesus se trata de um louco e não de um criminoso. Enquanto isso, Pôncio Pilatos questiona sua mulher Cláudia sobre o que é a verdade e se ela consegue escutá-la. Ela responde que só ele pode entender sua verdade. Então, Pôncio Pilatos afirma que se ele não condenar Jesus, Caifás iniciará uma rebelião. Por outro lado, se condená-lo, seus seguidores iniciarão uma rebelião e, de qualquer modo, haverá derramamento de sangue. Considerando que Herodes se negou a condenar Jesus, os fariseus o levam novamente a Pôncio Pilatos, que afirma também não enxergar nenhum crime. A multidão se revolta e Pôncio Pilatos afirma que todo ano ele liberta um condenado para o povo e manda chamar o assassino Barrabás. Então, Pôncio Pilatos questiona a população se ela prefere libertar Jesus ou Barrabás. A multidão clama pela liberdade de Barrabás e pedem a crucificação de Jesus, mas Pôncio Pilatos se nega e opta por mandar açoitar Jesus e livrá-lo na sequência. Jesus é levado para a condenação e faz uma oração antes do início dos açoites, e a execução é acompanhada pelo diabo. Maria também está acompanhando os açoites, e mesmo diante das agressões, Jesus consegue se permanecer de pé. Então, seus executores trocam a vara dos açoites por uma vara com ganchos pontiagudos, o que provoca graves ferimentos em Jesus. Maria não consegue presenciar o restante da execução e sai do local devastada. Cláudia, esposa de Pilatos, entrega um tecido para Maria. A execução de Jesus piora e o diabo reaparece com uma criança sorrindo em seu colo. Neste momento, Jesus se recorda de quando estava lavando os pés dos seus discípulos. Em seguida, um soldado romano chega ao local e impede que a execução continue, afirmando ser apenas para castigá-lo e não torturá-lo até a morte. Depois de Jesus ser levado, Maria utiliza o tecido para limpar o sangue de Jesus que permaneceu no chão. Posteriormente, os executores ainda colocam uma coroa de espinhos em Jesus e o agridem novamente. Enquanto isso, Maria Madalena se recorda de quando estava sendo apedrejada pela população, mas era acolhida por Jesus.
novamente levam Jesus à presença de Pôncio Pilatos. Jesus está muito ferido e com a coroa de espinhos, mas a população ainda clama pela crucificação. Diante do clamor, Pôncio Pilatos afirma que é inocente do sangue de Jesus, pois não é ele quem deseja crucificá-lo. Jesus é forçado a levar a cruz até o local da crucificação enquanto é agredido. O trajeto é acompanhado pelo diabo e por Maria, que deseja se aproximar mais do seu filho. Maria consegue ver Jesus caindo e se recorda de quando ele era criança. Então, Maria corre até seu filho para acalmá-lo e dizer que está com ele. Então, Jesus consegue levantar e continua o seu percurso. Um soldado romano vê que Jesus não conseguirá terminar o trajeto se continuar dessa forma. Então, obrigam que um homem da população ajude ele. Com a ajuda dele, Jesus continua o seu percurso, mas cai novamente, e uma mulher lhe oferece um pano para ele poder enxugar seu rosto. A mulher também tenta lhe oferecer um copo de água, mas os executores a impedem e começam a espancá-lo. O homem que estava ajudando Jesus a carregar a cruz os impedem, afirmando que se continuarem não ajuda mais a carregar a cruz. Eles continuam o percurso, enquanto Jesus recorda das pregações que fez aos seus discípulos até que chegam ao local da crucificação, que dizia: amai-vos a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, pois se amar apenas os que vos amam, que recompensa tereis? E que ele é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. Ninguém toma a sua vida, pois ele dá de bom grado. Tem autoridade para isso, porque esse mandamento recebeu de Deus. Os soldados exigem que Jesus se levante mesmo ferido. Maria Madalena e João chegam ao local para presenciar a crucificação. Jesus se levanta, suas roupas são rasgadas. Jesus se lembra da reunião com os discípulos, onde ele disse que são seus amigos e ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos amigos. Jesus é colocado na cruz e cravam pregos em suas mãos e pés. Enquanto isso, Jesus faz uma oração e pede ao Pai que os perdoem, pois eles não sabem o que fazem. Os soldados erguem a cruz com Jesus e ele vê sua mãe na multidão. Durante todo o procedimento de crucificação, é relembrado o momento da ceia com os seus discípulos, onde Jesus faz uma pregação e partilha o pão e o vinho. O prisioneiro Gestas, que está ao lado de Jesus, que também está crucificado, questiona Jesus do porquê não se salvar, já que ele se diz ser filho de Deus. Nicodemos, líder dos fariseus, afirma que Jesus pode se libertar, já que ele se diz ser o Messias. Jesus clama a Deus para que os perdoem, pois não sabem o que falam. O outro prisioneiro, chamado Dimas, afirma para Gestas que eles merecem passar por isso pelos seus crimes. Porém, acredita que Jesus não mereça e pede que Jesus se recorde dele quando entrar em seu reino. Jesus responde que ainda hoje estará comigo no paraíso. Diante disso, Gestas começa a rir e um corvo se aproxima de sua cruz e começa a picá-lo até que os soldados o espantem. Posteriormente, uma tempestade se aproxima do local e a população dispersa. Neste momento, os soldados permitem que Maria com João se aproxime de seu filho e ela beija os seus pés. Jesus afirma que está com sede e os soldados dão vinagre a ele através de uma esponja. Maria pede a Jesus que ele deixe ela morrer com ele, mas Jesus responde que o filho dela está bem aí, se referindo a João. Em seguida, Gestas afirma que não restou mais ninguém e Jesus questiona por que Deus o abandonou. Jesus fala, então, que está consumado e entregou nas mãos de Deus o seu Espírito.
Jesus morre crucificado na cruz e a tempestade começa. Com a tempestade, um grande terremoto ocorre, causando destruição em diversos locais, inclusive no templo dos fariseus. O soldado romano manda que adiantem a execução dos prisioneiros, porém, ao chegar na cruz de Jesus, Cássius, um dos soldados, se nega, afirmando que Jesus já está morto. Ele é obrigado a certificar, cravando a lança na costela de Jesus. Quando o faz, descobre-se que Jesus está realmente morto. Enquanto isso, os fariseus chegam ao templo destruído e o diabo, em algum lugar, grita de desespero pelo sacrifício de Jesus. Quando a tempestade passa, eles libertam o corpo de Jesus da cruz e tiram a coroa de espinhos e os pregos. Maria segura o corpo do seu filho nos braços, ao lado de João e Maria Madalena. Numa manhã, Jesus desperta com as marcas do prego em sua mão, mostrando que ele ressuscitou.